Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, esse é o programa Verdade e Vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você já ouviu falar a respeito do novo nascimento? Pois é, esse é um dos temas centrais da teologia cristã, a necessidade que uma pessoa tem de nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Aliás, essa é uma das principais diferenças entre o cristianismo e as religiões. As religiões olham para o ser humano como sendo bom intrinsecamente, como tendo bondade dentro do coração, capacidade moral e poder e força de vontade para tomar as decisões certas e assim fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Já o cristianismo, por outro lado, entende, a partir da revelação bíblica, que o ser humano, mesmo tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, desobedeceu a Deus, fez a escolha errada, caiu daquele estado original de graça em que foi criado e tornou-se um pecador sempre inclinado para o mal. Do ponto de vista do cristianismo, nenhuma pessoa é capaz, por si mesma, de obedecer os mandamentos de Deus, sempre fazer o que é certo e sempre tomar as decisões corretas. É preciso que haja uma intervenção de Deus na sua vida, que vá na raiz do problema e que dê ao homem a capacidade de fazer o que é correto. É isso que nós chamamos de novo nascimento. E é sobre isso que o pastor Hernandes Dias Lopes vai falar no programa de hoje. Esse é um programa que pode mudar a sua vida. Fique conosco. Estamos apresentando Verdade e Vida. Você está preparado para pregar a palavra de Deus? Na verdade, não, mas eu tenho muita vontade de aprender. Preparado ainda não, mas estou estudando para isso. Se você quer se preparar para compartilhar o Evangelho, participe do congresso Prega a Palavra e fique pronto para pregar o Evangelho em todo tempo e lugar. Prega a Palavra, Congresso Nacional APECOM, de 28 a 30 de junho, em Águas de Lindóia. A gente se vê lá. Nós vamos abordar hoje um assunto extremamente urgente e necessário para a sua vida, para o seu coração. Vamos conversar sobre a necessidade do novo nascimento. E vamos fazer isso olhando para João, capítulo 3, versos de 1 a 15. O novo nascimento é absolutamente vital, porque se você não nascer de novo, a sua religião é vã, a sua esperança é vã, a sua fé é vã. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Sem novo nascimento, seus pecados destruirão você. Sem novo nascimento, a sua esperança de eternidade é completamente vazia. Eu quero tratar deste assunto olhando para a vida de Nicodemos. Nicodemos era um homem rico, Nicodemos era um fariseu, ele era um líder religioso do seu povo, talvez membro do Sinédrio, e este homem vai a Jesus de noite e reconhece que Jesus é um grande mestre vindo da parte de Deus, que tinha poder para fazer grandes milagres. Jesus Cristo olha para ele e diz: Nicodemos, em verdade te digo que se tu não nasceres de novo, não poderás ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: mas como pode ser isso? Preciso, porventura, voltar ao ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus Cristo respondeu: Nicodemos, o que é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, importa-vos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nicodemos não entendeu a linguagem de Jesus. Jesus disse: Nicodemos é como o vento sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos continuou não entendendo Jesus. Jesus Cristo então disse: você é mestre em Israel e não está entendendo o que eu estou lhe falando? Se eu falar das coisas espirituais, como vai ser? Então Jesus disse: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero dizer para você que novo nascimento é necessário para você entrar no céu, para você fazer parte da família de Deus, para você ser salvo. Mas o que não é novo nascimento? Não é ser uma pessoa religiosa. Nicodemos era religioso. Jesus não falou de novo nascimento para o ladrão da cruz, nem para a mulher apanhada em adultério, nem mesmo para Zaqueu, que era um homem que surrupiava o erário público. Jesus falou sobre o novo nascimento para um homem que era mestre, que era religioso, que frequentava a sinagoga, que entregava o seu dízimo, que jejuava 2 vezes por semana. Novo nascimento não é pertencer a uma igreja, não é ser batizado, não é ser filho de crente, não é ter seu nome no hall de uma igreja, não é ter uma vida moral ilibada e uma vida social aprovada pela opinião pública. Novo nascimento não é alguma coisa que o homem possa produzir. Novo nascimento é um milagre de Deus, uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo, mudando a mente, o coração, a vida. Nicodemos não entendeu a linguagem de Jesus e pensou que Jesus estivesse se referindo àquilo que os gregos já ensinavam, chamado metempsicose, ou transmigração das almas, ou reencarnação. Mas Jesus Cristo não está falando de algo que é físico, que é material. Jesus Cristo disse, o que é nascido da carne é carne. Jesus Cristo está dizendo, eu estou falando de um nascimento de cima, do alto, do Espírito Santo de Deus. E eu quero lhe dizer que esta é a maior necessidade da sua vida. Talvez você seja uma pessoa boa, um bom pai de família, uma boa mãe, um bom filho, um bom empregado, um bom patrão, até um bom religioso. Talvez você frequente a sua igreja, leia a sua Bíblia, faça as suas orações, dê até ofertas na sua igreja. Mas isso não basta, isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo. Talvez você tenha deixado alguns hábitos. Você não bebe mais, você não adultera mais, você tem uma vida honesta, você tem uma vida íntegra. Você é uma pessoa que merece os aplausos dos seus amigos e da sociedade, mas isso não basta, isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo. E esse novo nascimento é quando o Espírito Santo de Deus trabalha a sua vida, muda as disposições íntimas da sua alma, dando-lhe um novo coração. A Bíblia diz que Deus tira o coração de pedra, insensível, e lhe dá um coração de carne, um coração quebrantado na presença de Deus. Novo nascimento é quando você nasce da divina semente. Ao ouvir a palavra de Deus, essa palavra de Deus gera vida dentro de você, seus olhos são abertos, você é convencido de que é pecador, e você corre então para os braços de Jesus e reconhece isso, e confessa-o como seu Salvador e como seu Senhor. Aí acontece este milagre do novo nascimento. Jesus Cristo ilustrou isso para Nicodemos de uma forma muito bonita. Jesus disse, Nicodemos, ninguém subiu ao céu senão aquele que também de lá desceu. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Houve um tempo em que o povo de Israel pecou contra Deus, e a ira de Deus se acendeu contra o povo, e Deus mandou serpentes abrasadoras para picar o povo. O desespero tomou conta do arraial. As pessoas foram então a Moisés e rogaram a Moisés para que orasse a Deus, para que as serpentes abrasadoras fossem eliminadas do arraial. Deus então disse para Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque-a numa haste bem alta, e será que todo aquele que, tendo sido mordido pelas serpentes abrasadoras, olhando para a serpente de bronze, será imediatamente curado. Eu quero lhe dizer que você e eu, todos nós, fomos inoculados pelo veneno da antiga serpente, Satanás. E esse veneno chama-se pecado. E o pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a morte. O pecado pode separar-nos de Deus agora e nos separar eternamente de Deus, a fonte da vida. Mas então diz a Bíblia que Jesus Cristo foi suspenso naquela cruz. E ele foi para aquela cruz
porque ele foi feito pecado por nós. Porque Deus pegou os nossos pecados, o veneno que nos matava e lançou sobre ele. Por isso, ele foi feito maldição por nós. O nosso pecado foi transferido para ele. E a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Deus lançou sobre ele todas as nossas iniquidades. Ele carregou sobre o seu corpo os nossos pecados. E nesse momento, quando você olha para Jesus, como Filho de Deus que se fez carne, como Rei que se fez servo, como homem que se fez um conosco e habitou entre nós, por amor, por graça, para levar sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. Quando você confia em Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então nesse momento um milagre acontece na sua vida, o novo nascimento. Você passa a fazer parte da família de Deus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida e você recebe o selo do Espírito Santo, marcando você como filho de Deus, como propriedade exclusiva de Deus. A grande pergunta que eu quero lhe fazer agora é essa: você já nasceu de novo? Jesus Cristo diz: importa que você nasça de novo. Sem novo nascimento você não pode ver o reino de Deus, sem novo nascimento você não pode entrar no reino de Deus. Não basta ser religioso, não basta ter uma Bíblia, não basta frequentar a igreja, não basta ter uma moralidade ilibada, você precisa nascer de novo. Para a pessoa ir para o inferno, ela não precisa fazer nada. O homem é pecador por natureza, ele é concebido em pecado, ele nasce em pecado, ele vive em pecado, e a não ser que ele nasça de novo, ele morrerá em seus pecados. Mas para entrar no céu, para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E agora mesmo você pode pôr os seus olhos em Jesus Cristo. Agora mesmo você pode confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora mesmo você pode se render a Ele e receber dele este presente da vida eterna, esta garantia do céu, esta alegria indizível e cheia de glória de ser parte da família de Deus, de ser um cidadão dos céus e de ser alguém amado por Deus que vai habitar e reinar com Cristo por toda a eternidade. Nesse momento, onde você está, entregue a sua vida a Jesus e eu quero orar em seu favor. Onde você está, ore comigo agora. Deus, eu quero colocar a vida daqueles que nos assistem agora nas tuas mãos e te pedir, Senhor, que tu apliques esta palavra em todos esses corações, gerando neles o novo nascimento e dando-lhes o dom da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então terminando mais um programa Verdade e Vida e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família e pela sua audiência. Deus abençoe o seu coração. No próximo domingo, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta para trazer mais uma palavra da parte de Deus para o seu coração. E o tema que vamos abordar é este: Deus não desiste de você. Deus abençoe e até breve.